tudo funciona de... Não o pico da... Você é fácil treinar. O seu melhor resultado. Bêbada. Uma semana. 5 horas da manhã é... Aquelas imagens que vocês viram foi um carro que, sei lá, se a mulher perdeu o controle, estava dormindo, estava bêbada. Aqui acontece alguma coisa, 10 segundos depois tem 10 carros de polícia, carro de bombeiro. Ela atravessou a pista e pegou um ciclista, não aconteceu nada, porque ele estava ali em pé do lado da bicicleta toda ferrada. 5 horas da manhã é punk. Não dá pra contar com todos os motoristas estejam super atentos, e também não dá pra contar que você acabou de pular da cama e você tá sobre a bicicleta super atento. Não adianta só olhar pro culpar o motorista, né? Porque afinal de contas, se você for atropelado, quem vai se ferrar? O carro ou você? É um saco. Esse horário definitivamente é punk. Chegando para mais um treino, um intervalo de 5 minutos. Algumas pessoas dizem, pô, mas Samuca, mas para você é fácil treinar, né? Porque afinal de contas você é obrigado a treinar com os seus clientes, etc. Não é bem assim. Fica muito intervalado, raramente eu consigo treinar no que seria o meu ritmo, mas em compensação, já que você não está fazendo, pedalando, correndo no seu ritmo, você aproveita para fazer alguns trabalhos técnicos. E essa é a sugestão. Sempre existe a oportunidade de treinar algo. Então eu vou terminar esse treino, vou para casa para a gente falar um pouco sobre colocando 2018 no trilho, para todo mundo fazer o ano de 2018 ser melhor do que foi 2017. Deixa eu ir lá. Deixa eu desligar esse negócio. Colocando 2018 no trilho, o segundo vídeo. Primeiro vídeo a gente conversou um pouco sobre o momento de decidir quais serão as provas ao longo de 2018. Escolher algumas provas para se manter motivado no treino é algo que funciona, mas tem que tomar alguns cuidados para não exagerar na quantidade de prova, porque essa inicial ideia de incentivo pode se transformar numa pressão se lá no meio do ano você percebe que você não está treinando como você gostaria e você sabe que você tem um calendário repleto de provas, ou mesmo que seja apenas uma prova importante, se você não consegue um bom sistema de treino, aquilo que era incentivo passa a ser pressão. Eu vou colocar o link em algum lugar para as pessoas que não assistiram. Hoje, falar um pouco sobre... Você determinou quais são as provas, ou qual é a prova, ou qual o seu desafio pessoal para 2018. Ok, você precisa começar a treinar com a ajuda de um treinador, ou coletando informações nos vídeos, nas matérias, nas revistas e etc. E você precisa de algum parâmetro de treinamento. Geralmente, as pessoas tendem a pegar tudo o que aconteceu de melhor em 2017 e usar aquilo como referência em 2018. O seu melhor resultado, o seu melhor contrarrelógio, a sua melhor trilha, aquele circuito que você sempre faz na trilha ou na estrada, você lembra daqueles tempos, daquela potência, daquela frequência cardíaca e fala assim, bom, já passaram as festas, eu comecei a treinar e eu espero que eu atinja aquele nível de performance novamente. O ponto é exatamente esse. Existe uma distinção sutil, mas que é importante ficar atento, a diferença entre pico de performance e o melhor da sua forma física. Lembrando que o pico de performance é algo muito específico, que tem uma duração super curta, super restrita, talvez durante uma semana de um ciclo de treinamento, em 6 meses, você vai ter uma semana onde realmente você sente que você está no seu melhor. Tendo passado o pico, imediatamente depois, aquele nível de condicionamento físico é insustentável, você precisa diminuir um pouco a rotina, diminuir a intensidade, dar um tempo para o seu corpo recuperar-se e aí você começa um novo ciclo de treinamento. Por isso que tentar usar tudo o que aconteceu de melhor em 2017 como referência pode ser um erro, porque afinal de contas, de um ano para o outro, as coisas mudam, então precisam ser feitos ajustes. Qual é o momento de fazer ajustes? No momento da preparação.
no momento que você começa a construir a sua base. Agora, qual seria ou qual é a referência desejável para você usar em 2018? Não o pico da sua performance, mas provavelmente o melhor da sua forma física, que foi o momento que antecedeu aquele momento específico, o pico da performance. Ou seja, é provável que durante 4, 6, 8 semanas você tenha tido uma ótima sequência de treinos, aonde durante essas 8 semanas, por exemplo, você teve consistência no treino, ótimos estímulos durante o treino, boa recuperação, boa alimentação, bom descanso, boa hidratação, e tudo isso permitiu com que você chegasse no pico da sua performance. Mas Samuca, eu não entendi exatamente qual que é a diferença do pico e o melhor da forma física. Melhor da sua forma física é quando você está se sentindo extremamente bem, as suas variáveis, os seus parâmetros de treino são ótimos e principalmente você sente que aquele cenário é sustentável. O melhor da sua forma física é quando existe um ótimo equilíbrio em tudo. Conforme você vai caminhando para um momento mais específico da sua competição, você percebe que, primeiro, o seu sistema imunológico fica mais baixo. Você tem que tomar alguns cuidados para não ficar resfriado, a flutuação de humor é muito intensa, você começa a perceber que se você forçar um pouco mais, você pode se machucar. Quanto mais próximo você tiver do seu pico de performance, mais próximo você tá de uma lesão, de ficar doente. Então conseguir chegar no momento certo, com o condicionamento certo, no dia da prova, é algo muito delicado. Por isso que os ótimos atletas, eles têm um ótimo know-how, na verdade, de identificar não qual que é o pico da performance, mas qual é o melhor da forma física. Se você consegue maximizar o tempo que você se mantém no melhor da sua forma física, você tem mais controle de quando você quer atingir o seu pico de performance. Vamos imaginar que o seu pico de performance sempre acontece de forma aleatória. Antes de ter assistido esse vídeo, você nunca percebeu. Você vai treinando, vai melhorando, melhorando, melhorando. Quando chega no dia da prova, ou você está super bem, ou você não está bem. Quando você percebe que tudo está em equilíbrio, em vez de sempre continuar acelerando, acelerando, sempre buscar o limite, para um pouco naquele cenário, tenta identificar qual que é a sua rotina de treino, quantas vezes por semana, qual que é a sua alimentação, qual que é o descanso, porque aquilo para o seu organismo é o cenário ideal. Quando você percebe que você está bem e você simplesmente aumenta a carga de treino ou aumenta a intensidade, você perde a oportunidade de identificar para o seu corpo qual que é o melhor sustentável. Vou fazer uma analogia completamente boba, nem sei o quanto eficiente eu vou ser nisso. Vamos imaginar que no comércio que depende das principais datas comemorativas, Natal, Dia dos Namorados e etc. Se o lojista ele simplesmente identificar qual que é o pico de venda, Natal, Dia dos Namorados e etc., ele vai ter uma grande dificuldade de tentar entender quantos funcionários ele precisa, qual é o horário que ele precisa manter a loja aberta durante o ano inteiro. Ele sempre vai errar no cálculo. Ou ele vai ter funcionário de mais, ou ele vai ter funcionário de menos. Isso porque ele está se concentrando nas datas específicas, em vez de se concentrar na essência e estar preparado para os momentos específicos. No treino não é diferente. Se você sempre estiver concentrado simplesmente no pico da performance, você sempre vai ter dificuldade em entender o que está abaixo do pico da performance, que é o melhor cenário. Sem risco de lesão, boa recuperação, boa motivação, sistema imunológico em dia, tudo funciona de forma perfeita. Maximize esse cenário perfeito e eu não tenho dúvida que você vai ter muito mais facilidade em atingir os picos de performance. Quando você entende o conceito de treinamento, tudo fica mais fácil, você consegue replicar a sua performance em diferentes momentos. O que não pode acontecer é simplesmente a sua condição física ser uma consequência. Ou seja, você vai treinando, você vai melhorando, de repente você se sente bem e de repente você começa a se sentir mal e você não entende por quê.
Porque você progrediu, chegou no seu pico, não sabia que era o seu pico, continuou forçando a barra para tentar ficar lá e começou a cair porque é insustentável se manter lá. Imediatamente antes do pico, tem o melhor da sua performance. Esse é o ponto para encontrar. É isso aí, espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixe os comentários abaixo, dúvidas, sugestões e etc. Bom treino para vocês. Tchau.